Na semana passada, pastor Sandro falou a respeito da fé que nos faz andar em intimidade, né? E toda esta série de mensagens, ela está baseada na epístola que Paulo escreve aos Romanos, né? Então, na semana passada, o reverendo Sandro nos falou a respeito da fé que nos faz andar em intimidade com Deus. Para hoje, a série de mensagens continua. Pela manhã, o pastor Adriano nos ministrou a respeito deste mesmo tema de agora à noite, que é a fé que nos faz andar em santidade, né? E confesso que é um tema gostoso, é um tema muito bom, né, de se orar, de se ler, de se entender, né? E me sinto agraciado por Deus para poder partilhar com a igreja a respeito deste tema. Um tema que a sociedade, o mundo em si, entende de uma maneira meio que complicada, porque me lembro na minha primeira entrevista na junta de credenciais ministeriais, pastor Geraldo Nunes me perguntou: você é santo? E eu respondi para ele: sim, eu sou santo. E se eu te perguntar a mesma coisa, você vai me dizer o quê? Se eu te perguntasse hoje, você é santo? E você vai me responder o quê? Muitos vão dizer: não, eu não sou santo. Mas é porque a compreensão ficou um pouco distorcida do que é literalmente a palavra no grego, que é teleios, né? Que é criado para cumprir algo, criado para cumprir, para percorrer um destino, né? Então, nós somos santos neste mundo, né? E agora, debruçados sobre esta epístola, a mais teológica de todas elas, a epístola aos Romanos, ela é até mesmo que evitada nas leituras de devocional, porque muita gente diz: é igual Apocalipse, é difícil de entender, é complicado de entender, né? Mas é um tema muito gostoso, e viver em santidade, irmãos, neste mundo que nós temos vivido, não é fácil, mas é um chamado para todos nós, é um chamado. Nós precisamos ser santos, assim como nosso Pai Celestial é santo, tá? Então nós precisamos viver esse estilo de vida, embora não seja fácil, mas nesta noite nós vamos adquirir ferramentas. Eu não sei se você deseja viver uma vida de santidade, mas nós vamos adquirir ferramentas para isso. Antes de mais nada, eu preciso lembrar você que a Igreja do Nazareno, ela possui um lema, tá? Ela possui um lema, e esse lema é santidade ao Senhor. Esse logo novo que tem agora, que a Assembleia Mundial mudou o logo, mas o logo antigo da Igreja do Nazareno, você vai ver o lema embaixo, que diz santidade ao Senhor. E tudo isso, todo esse lema santidade ao Senhor, ele remete a um dos ideais de doutrina da Igreja do Nazareno, que eu particularmente sou apaixonado pela doutrina da Igreja do Nazareno. Eu acho uma doutrina coerente, acho ela uma doutrina praticável, não é um fardo, não é algo colocado sobre a vida do crente, você vai fazer e pronto, acabou. Não, é totalmente possível. Por isso que eu sou encantado pela doutrina de santidade, e preciso também voltar à origem dela, né, na Inglaterra do século 17, com os irmãos Carlos e João Wesley, que foram quem sistematizaram essa doutrina. Antes de mais nada,
gostaria de contar uma pequena história a respeito de John Wesley para você, para que você comece a se situar e ver que esse tema de santidade não é algo abstrato, algo distante, não, é algo totalmente para mim e para você. John Wesley havia se ordenado um pastor anglicano no ano de 1728. No ano de 1728, ele foi ordenado um pastor anglicano na Inglaterra. E saiu ele com os irmãos morávios para ir para os Estados Unidos, para a colônia da Inglaterra, evangelizar os índios norte-americanos. Muito bem. Indo para a Inglaterra, indo no meio do Oceano Atlântico, eles enfrentaram um forte temporal, uma tempestade muito forte, e João e Carlos Wesley sentiram medo naquele dia. Ao passo que eles olharam os irmãos morávios, e os irmãos cantavam hinos, adoravam a Deus, no meio de toda aquela tempestade, aquela morte iminente. Sabe aquela morte iminente, que não tem jeito, você não vai escapar dela? Eles olharam aquilo, e John Wesley teve a seguinte percepção a respeito da salvação dele: eu não sou alguém salvo. Eu não sou alguém salvo. Eles foram para os Estados Unidos, evangelizaram os índios, voltou, e ele relatou o seguinte no diário dele: nós fomos evangelizar os índios, e eu descobri que não era salvo. Olha que forte, pastor Adriano. Nós fomos evangelizar alguém, e eu descobri que eu não era salvo. E aí, no dia 24 de maio de 1738, 10 anos após esse episódio, ele vai para um lugar onde havia um grupo de estudos. E nesse grupo de estudos estava sendo falado a respeito da carta aos Romanos, o prefácio que Martinho Lutero, o reformador, fez. E ele descreve, e você pode acessar essa página do diário de John Wesley na internet. Ele descreve o seguinte: eu ouvia o discurso a respeito da carta aos Romanos. Faltava 15 para as 9 da noite. Eu senti o meu coração estranhamente aquecido. E então, ao discorrer aquela leitura, eu tive a certeza da minha salvação. Ele teve a certeza quando ele ouviu esse prefácio da carta aos Romanos. E o que essa carta tem de tão grandioso que despertou no coração de John Wesley esse desejo de salvação e essa certeza de salvação? Não te parece comum essa situação? Quantos de nós nos questionamos a respeito da nossa salvação? Quem aqui já se perguntou a respeito da salvação? Quem aqui já perguntou? Quem aqui já questionou? Quem aqui já disse assim: Senhor, eu estou salvo mesmo contigo? Eu estou salvo contigo? Então não é algo assustador, são questionamentos que nós criamos na nossa vida, que nós fazemos ao longo da jornada, ao longo da caminhada. A vida é cheia de altos e baixos. Quando está tudo muito retinho, é sinal que está morto. É como o batido do coração no medidor de pulso lá na UTI: sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ficou reto, óbito. É comum
Nós temos na nossa vida esses altos e baixos. É claro, no alto com Jesus e no baixo também com Jesus. Mas a carta aos Romanos, capítulo de número 1 e verso de número 17, diz o seguinte: o justo viverá pela fé. E o que é fé? A melhor descrição para a fé está na carta que, não posso dizer que foi Paulo, mas escrita aos Hebreus, no capítulo de número 11 e no verso de número 1, que a fé é a posse antecipada das coisas. Então, o justo vive pela fé, ele toma posse antecipadamente das coisas, ele toma posse da bênção antes dela acontecer, e isso é fé. Mas pastor, por que que os homens e mulheres de Roma, os crentes de Roma, tiveram essa necessidade dessa carta? Eu vou te explicar. Roma era a capital do mundo, Roma era o lugar mais conhecido na face da terra. Por muitos milênios, Roma foi considerada o centro do mundo. E os romanos viviam em uma doutrina que eles pensavam que as obras iam salvá-los, que as obras iriam colocá-los junto aos deuses. Deuses esses herdados das culturas gregas e pagãs que compuseram a fé do povo de Roma. Mas agora um filho da terra, Paulo era um cidadão romano, um irmão vai escrever sem estar lá, ele estava distante, mas ele vai solidificar, ele vai mandar a doutrina para aquela igreja, se forme de maneira firme e em Jesus. E Paulo vai escrever no capítulo número 5, verso número 1 da sua carta aos Romanos: justificados pela fé, pois temos paz com Deus. É só a fé que traz paz com Deus, não é as notícias do telejornal, não é a posse do extrato financeiro recheado com valores e com números, não é, mas é só a fé que traz paz com Deus. Na sexta-feira, o mundo se desestabilizou com um bug cibernético, e as pessoas desesperadas: o que pode acontecer com a internet, com o mundo, se tudo parar? O Brasil teve reflexos, os bancos pararam, hospitais pararam, empresas de companhia aérea pararam, mas só a fé traz paz com Deus, só a fé faz-nos viver em paz. Tudo está acontecendo, mas nós temos a certeza que quanto mais nós mantemos a nossa fé aliançada com o Pai, o cenário externo não nos preocupa. Você está muito preocupado com o que está acontecendo lá na empresa, você está muito preocupado com o que está acontecendo na bolsa de valores, você está muito preocupado com o que está acontecendo no mercado imobiliário, no mercado bancário, no mercado financeiro. Ei, acalme-se. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Irmãos, não há melhor sensação do que ter paz. Não há melhor sensação. Agora, como que eu edifico a minha fé? A fé é um produto pronto? Não. A fé não é um produto pronto. Chego no balcão, 1 quilo de fé, 1,5 quilo de fé. Não é. A fé vem pelo ouvir. E não é ouvir a palavra de Deus, é ouvir da palavra de Deus.
Então, eu desperto fé, eu alimento fé, eu cresço na fé, à medida que eu me relaciono com a palavra de Deus. Pastor, eu quero aumentar a minha fé, mas eu não entendo da leitura bíblica, eu não gosto de ler a Bíblia. Mas então, pelo menos, se você não gosta de ler a Bíblia, quando você estiver na igreja ouvindo o sermão, se conecte no sermão. Debruce no que o pastor, ou o ministro, ou o leigo que estiver neste altar pregando, e ouça com atenção o que ele está passando, porque é um recado de Deus para a tua vida, é uma edificação de Deus para a tua vida. Mas você anda disperso, você anda distante, e você quer aumentar a fé, você não vai conseguir. A fé não é um produto pronto, lembre-se sempre disso. Martinho Lutero descreveu o seguinte, ao entrar no estudo do livro, da carta aos Romanos: senti como se tivesse nascido de novo e entrado por portas abertas no paraíso. Porque esta carta, ela vem trazer para nós a certeza da salvação, da justificação. E o que é justificação, pastor? Justificação é o ato de eu me tornar justo. É o ato de eu me tornar justo. É o nosso 9º artigo de fé. Justificação, regeneração e adoção. E o que é se tornar justo? É Deus tira a pena do pecado que estava sobre a minha vida. Deus tira ela, é a remissão plena da pena dos pecados cometidos. Tira de uma vez. De modo que você não precisa ficar olhando para trás e lembrando do teu passado, lembrando da tua história. Não precisa. Você sepultou, provavelmente no batistério. Você sepultou, porque aqui no batistério desceu um Adão e surgiu um novo homem, com Jesus Cristo. Isso é justificação. Então, Lutero escrevendo, ele fala que foi como que ele entrou no paraíso. E para nós, nazarenos, a primeira obra da graça, que é a conversão, é quando eu aceito a Cristo. Isso não há nada que possa substituir esta alegria genuína de ter nascido de novo, de ter acenado e dito: Senhor, eis-me aqui, eu quero estar contigo. Não há nada mais nobre do que isso. Todos nós nos lembramos de uma maneira ou de outra, quando tivemos o nosso primeiro encontro com Jesus, quando aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Todos nós temos. Uns foram no altar, outros foram no monte, outros foram na campanha, outros foram na vigília, outros foi num grupo em casa, mas todos nós tivemos um encontro com Jesus. E Lutero escreveu: quando eu tive o encontro com esta epístola, com a verdade dela sobre a salvação, eu senti como que se eu estivesse entrando de novo no paraíso. João Calvino disse: quando alguém ganha conhecimento dessa epístola, se abre para ele os tesouros escondidos das Escrituras. E Calvino foi um predecessor de Wesley. As doutrinas não conseguiram caminhar juntas, mas tanto para o calvinismo quanto para o arminianismo há uma só certeza, há um só ponto de concordância: o homem nasceu totalmente depravado, sem nenhuma condição de corresponder ao amor e à graça de Deus. A nossa natureza adâmica nos compele a isso. Não é culpa minha, não é culpa sua. Não fique preocupado, não fique se lamentando.
faz parte do plano de salvação. Mas Deus generosamente nos apresenta a sua graça. Deus generosamente nos apresenta a graça dele e nos traz para ele. De modo que F.F. Bruce diz: vez após vez, durante a história cristã, o livro de Romanos tem liberado as mentes dos homens, trazendo de volta o conhecimento da essência do Evangelho de Cristo e iniciando revelações espirituais. Há pessoas que estão questionando a respeito: eu sou salva, eu não sou salva. As minhas obras, eu sou uma pessoa tão boa, eu faço tantas boas obras, eu ajudo os pobres, eu vou nos orfanatos, eu vou nos leprosários, eu vou nos asilos, eu dou assistência, eu ajudo, eu faço. Isso vai contribuir para a minha salvação? Não vai, pastor, que jeito que é? Neste culto, neste altar, não há possibilidade da gente explicar tudo isso, mas uma coisa eu vou te dizer: só as tuas obras não vão te salvar. É necessário você mover a sua fé. É a tua fé em Jesus que vai te salvar. Só ela pode te salvar. Só ela pode te fazer entrar no céu. Só a fé, somente pela fé. Não tem outro jeito. Mas pastor, nessa caminhada é tão difícil. Nós estamos neste mundo, realmente nós estamos neste mundo. É difícil mesmo. Esse mundo tenebroso, com tanta seta, com tanto ataque do diabo, é difícil, irmão. Eu não vou dizer para você que é fácil, porque não é. Eu estaria sendo omisso em te falar que não é fácil. Não é fácil. O próprio Senhor Jesus nos disse isso: neste mundo tereis aflições, mas coragem, porque eu venci o mundo. E qual a garantia que eu e que você devemos ter? Que nós também vamos vencer o mundo. John Bunyan, quando escreve o livro do Peregrino, o maior best-seller da literatura evangélica mundial, o livro talvez mais lido, não sei se você já teve a oportunidade de ler O Peregrino. Mas cristão, quando começa a sua caminhada, ele começa a sua caminhada com um embate já dentro de casa, com a mulher e com os filhos, não compreendendo o seu chamado a ir até um lugar de luz. E nesta caminhada, que é o descorrer de todo o livro de John Bunyan, você vai entender que há muitos tropeços. Peregrino encontra lugares pantanosos. Peregrino encontra amigos falsos. Peregrino encontra pessoas que até parecem ser amigas, mas em dado momento elas se afastam. Peregrino tem nos seus ombros um saco amarrado, pesado, um fardo. E muitos dizem para ele: olha, deixa esse saco, você vai conseguir caminhar melhor, você vai conseguir fazer as coisas melhor. Mas sabe o que era o saco? Era o caminho dele. Sabe o que tinha no saco? Tudo que era necessário para ele passar pela caminhada e chegar ao seu destino final. Santidade é esse caminho que o peregrino fez até o dia que ele saiu de casa e até o dia que ele encontrou o lugar de luz. Isso é santidade. É um processo. É um caminhar constante. Por isso que eu te disse que santidade não é um produto pronto, que eu chego e pego. Não, eu construo santidade. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se no novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Irmãos,
a roupa do velho homem, a ornamenta do velho homem, tem que ser deixada de lado. A gente precisa se despir desse velho homem. Esse velho homem que quase todos os dias quer nascer em nós. Esse velho homem que todos os dias tenta ganhar espaço em nós. Esse velho homem que a cada momento, a cada frase que ouve, ele precisa estar vigilante, para que ele não venha a cair, para que ele não venha se dar às obras do homem carnal. E Paulo, o próprio apóstolo Paulo, vai agora também escrever aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulos 2 e 3, ele vem falar dos 3 homens que há dentro de nós. O homem carnal, o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem espiritual é aquele que entende da santidade. É aquele que anda pelo Espírito, que é guiado pelo Espírito, que é governado pelo Espírito. E você precisa ter dentro do seu coração que ser guiado pelo Espírito Santo é ter a certeza do que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo número 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o amor. E mais 7 facetas: alegria, gozo, longanimidade, temor de Deus, domínio próprio, paz. Contra essas coisas não há lei. Viver de acordo com a vontade do Espírito é ter dentro do coração essas marcas. Isso é santidade. É você deixar esse fruto do Espírito expressar na tua vida pública que você é alguém nascido do Espírito. O crente mais fraco está tão justificado quanto o santo mais piedoso. Eu vou repetir, talvez você não tenha entendido, eu vou te explicar essa frase. O crente mais fraco está tão justificado quanto o santo mais piedoso. Aqui traz um sentido de mesmo nível. Esta frase está para desmistificar a ideia que nós temos dos santos romanos, que estão nos altares, com as suas imagens estampadas nos altares. Não é só para aqueles homens e mulheres que a fé, que a justificação e que a santificação foi literalmente eficaz. Essa frase está dizendo: para mim e para você, meros mortais, meros comedores de angu com taioba, é totalmente acessível. Totalmente. Nós estamos no mesmo nível. Dentro desta congregação, nós estamos no mesmo nível. Nós que temos um pronome de tratamento que é diferente, que é reverendo, vossa reverência, pastores, ministros, leigos, líderes, crentes, na sua maioria, todos iguais. Todos. Cada um lutando a seu modo, da sua maneira, com as suas forças, para se manter de pé. Simples, muito simples, mas exige esforço, exige renúncia, exige empenho, exige santificação diária, exige joelho no chão, exige cara no pó, exige trabalho espiritual, exercício espiritual. Pastor, tem exercício espiritual? Tem exercício espiritual. Se você já foi numa academia, vai aqui uma recomendação de um personal trainer espiritual. Tem peso, tem halter, tem
crossover, tem o que você pensar, tem exercício espiritual. Nós chamamos de meios da graça. Oração. Jejum é um halter de 100 quilos, mais ou menos. O povo da academia me ajuda. Jejum é um halter de 100 quilos. Tem crente que olha e fala: meu Deus, eu não levanto esse peso. Eu não consigo jejuar, pastor. Um halter de 100 quilos, irmão. Exercício espiritual. Agora, e se você pegar esse halter e levantar? Significa que você, com o passar do tempo, você vai ficar sarado. Significa que com o passar do tempo, você vai olhar e vai falar assim: esse halterzinho aí, mamão com açúcar, tiro de letra. É isso. A fé é uma chave para uma vida de santidade. E aqui é o que nós estamos tratando nessa noite. Com a fé, eu viro a chave para viver uma vida de santidade. A fé não expia a culpa nem remove o castigo, mas é apenas um instrumento de apropriação dos benefícios da redenção. Preste atenção. Se eu te disse que a maneira que eu acho mais bem correta a descrição de fé, que está na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1, que a fé é a posse antecipada, aqui pastor Hernandes Dias Lopes nos diz o seguinte: a fé não é a fé que expia a culpa, mas é ela que dá a posse para mim de que o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário foi suficiente para que os meus pecados fossem banidos, para que os meus pecados fossem tirados da minha vida. Pelo ato da cruz do Calvário, Jesus fez um sacrifício único e suficiente para todos nós que cremos, para que nós possamos ser justificados. Pastor Hernandes Dias Lopes está dizendo que é pela fé no Filho de Deus, é pela fé no seu sacrifício, que nós somos justificados. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora reconciliação. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado. Preste atenção nisso. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Pelo pecado de Adão, todos nós nos fizemos inimigos de Deus. Romanos 3:23, a Bíblia vem dizer: todos nós pecamos e por isso fomos destituídos da glória de Deus. Todos nós, não tem ninguém aqui melhor do que ninguém não, todos nós pecamos. Mas agora a solução para esse pecado que nos destituiu da glória de Deus vai se apresentar no novo Adão, que é Jesus Cristo. E a graça de Jesus na cruz do Calvário mudou, transformou a sentença de morte em bênção e salvação para mim e para você. A graça anulou aquilo que Adão buscou com as suas mãos. A graça anulou. A graça então agora veio se tornar acessível a mim e para você. Todos nós aqui dentro temos acesso a ela, mas todos nós também temos o direito. Eu falo direito porque hoje eu preciso pensar em direito, mas de não querer. De não querer. Eu posso cair da graça, e se eu não voltar, eu vou morrer impenitente. Eu vou morrer distante, eu vou morrer longe de Jesus. Por isso que eu te disse que a doutrina da Igreja do Nazareno é coerente, viva, eficaz e me satisfaz. Porque ela não te obriga,
ela não fica ali colocando um fardo em você, não. Ela te deixa convicto da palavra. Ela te deixa certo da verdade da palavra. E vai tentar te ajudar a desenvolver uma vida de santidade. Se você quiser, é claro. Não vai ser nada pela força. É pelo amor. Vamos lá. A santidade é o lado visível da salvação. Spurgeon já disse isso. Alguém vê fé? Ministra Thaís, você vê fé? Tem como você medir a fé do teu marido? Tem como fazer um fezômetro e ver se o Felipe está com o fezômetro lá em cima ou cá embaixo? Tem jeito? Não tem. Tem jeito, Carla? Tem jeito, Gabriela? Não tem. Tem jeito, pastor Adriano? Medir fé? Não tem. Quem vê fé aqui? Quem vê fé? Ninguém consegue ver fé. Ninguém vê fé. Mas a gente vê santidade. A gente vê uma pessoa piedosa. A gente vê uma pessoa calma, mansa, que conhece da palavra, que tem discernimento espiritual. E a gente então começa a ver santidade. E a santidade é o lado visível disso aqui tudo, da salvação. A fé eu não vejo, eu não meço, mas santidade eu vejo. Eu consigo ver santidade na minha esposa, eu consigo ver santidade no irmão, eu consigo ver santidade nos meus filhos, eu consigo ver santidade na irmã, eu consigo ver santidade. Fé eu não vejo, mas santidade eu vejo. A fé que nos faz andar em santidade traz a consciência de que nós estamos unidos com Cristo. Irmãos, nós estamos unidos com Cristo. De manhã o pastor Adriano simbolizou a respeito da aliança que ele tem no dedo. Eu também simbolizo com a aliança que eu tenho no dedo, que demonstra que eu tenho uma união com a minha esposa, que demonstra que eu tenho um laço com ela, que eu tenho um compromisso com ela. Na ceia nós declaramos o seguinte: as palavras do apóstolo Paulo, que o próprio Jesus diz: este é o sangue da nova e da eterna aliança que foi derramado por vós, para o perdão dos vossos pecados. Nós estamos unidos espiritualmente com Jesus. Nós estamos unidos espiritualmente com o sacrifício do Calvário. Não foi só aquele soldado romano que viu os céus escurecer e as palavras dele dizendo: este era justo, esse realmente é o Filho de Deus. Não, essas palavras são nossas também, porque nós estamos unidos com Jesus. Nós estamos ligados com Ele. E Ele disse, Ele fez questão, irmãos, Ele fez questão de comer daquela ceia. As palavras de Jesus foi: desejei demais dentro do meu coração comer com vocês esta ceia, para que vocês tenham parte comigo. O sangue da nova e eterna aliança, não esqueça disso, nós estamos unidos com Jesus. Da mesma maneira que Ele se entregou no Calvário, nós também nos entregamos um dia nas águas batismais e dizemos assim: eu quero morrer para o meu pecado e eu quero nascer de novo para Deus. Oh, aleluia! Nós estamos unidos. Talvez você esteja aí cabeça abaixo, pensativo, sem uma identidade espiritual. Você anda, olha para um lado, olha para o outro, você não consegue se ver. A foto mais feia que eu tenho na minha vida está na minha carteira de trabalho. Glória a Deus que é na carteira de trabalho. Eu olho naquela foto e eu falo: não é possível que sou eu. Só eu e minha esposa têm acesso a esse documento.
Só nós dois. Ninguém vai confiscar, não, senhor, mas é a foto mais feia que eu tenho na minha vida. Eu olho, eu falo, não era eu, não é possível. Eu lembro do dia, mas eu não lembro daquela foto, aquele semblante parece que não é o meu, gente. Tem gente que está assim espiritualmente, que não se acha, que não se encontra, não sabe quem é, olha ali e fala, meu Deus, está feio demais, eu não estou me conhecendo mais. Tem gente que se olha e fala assim, irmãos, eu não me conheço mais, quem eu sou? Não tem certeza da salvação, não sabe onde a fé está firmada, não sabe no que está crendo mais. Ao passo que a garantia da palavra é, nós estamos unidos com Cristo, nós estamos aliançados com Cristo, aliançados com Ele, pela morte dEle nós fomos sarados, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, irmãos. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Vida nova, irmãos, olha para a tua identidade espiritual e fala, eu tenho uma vida nova. Eu não me conformei com aquela foto da minha carteira de trabalho, eu esqueço ela lá, deixo ela lá. Eu tenho uma vida nova, as minhas fotos são novas, agora eu sou diferente, estou mais elegante, estou mais bonito, estou mais vivo. Eu não lembro daquela foto, você tem vida com Jesus. Ué, vou ficar olhando para aquele negócio lá feio toda a vida, que até que dói, não vou. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Tem gente que parece que vive para o pecado, esquece que o que Jesus fez foi morrer pelos nossos pecados. Tem gente que é igual Thales, canta, todo dia o pecado vem e me chama, em vez de falar não, fala sim e vai. Nós fomos libertos, nós estamos vivos. Diga no seu coração, diga, eu ia falar que estava vivo, pastor, mas eu estou achando que eu vou mudar a frase. O que o senhor acha? Vai lá, diga comigo, melhorou, estou vivo. Eu não estou morto. Aleluia, você está vivo. Toma posse da vida, é de Jesus a vida, tome posse dela. A Ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Colossenses 1:27, esperança da glória. Coisa maravilhosa é saber que você está sentado aqui, meu irmão, minha irmã, mas você está garantindo a tua salvação. Você está ouvindo a palavra e a fé vem pelo ouvir. Você está sentadinho aqui nessa noite de domingo. Você não está aqui porque você é um religioso, porque você aprendeu a vir na igreja, não. Você está aqui porque você tem um compromisso com o autor da vida e você está vivo. Você está aqui garantindo uma joia na coroa do Senhor Jesus. Você está aqui garantindo a tua salvação. Salvação, esperança da glória. A fé que nos faz andar em santidade garante a vitória completa sobre o pecado. Diga isso, vitória completa sobre o pecado. A vitória ela é como? Completa. A vitória é completa. Nós cantamos aí outro dia, nenhuma condenação há. Eu não sei cantar, pastor. Pelo amor de Deus. Pastor Adriano, arrebenta, Brasil. Mas é isso, não tem condenação. Não tem condenação. A vitória foi completa, meu irmão, minha irmã. Eu não sei por que você insiste em ficar pensando que
Ah, mas o meu pecado lá de trás, aquilo que eu fiz, meu irmão, foi completo. O ato de Cristo na cruz foi completo, foi um sacrifício só, de modo que agora, meu irmão, não precisa mais de sacrifício, não precisa mais de galinha morta na encruzilhada, não precisa mais de vela acesa, não precisa mais disso, daquilo, de laço, de garrafa de pinga, não precisa, porque foi completo, e você foi liberta para ser um filho, uma filha de Deus. Irmão, tome posse, irmã, tome posse dessa filiação espiritual para a tua vida. Você que talvez não sabe, você está vivendo uma orfandade espiritual. Você é filho, é filha de Deus. Ah, meu irmão, João 1,12, Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todo quanto o recebeu, Ele deu poder. Olha só, a Bíblia diz, é poder. Filho de Deus tem poder, filha de Deus tem poder. A depressão vem, poder, eu tenho poder sobre essa depressão. O pecado vem, eu tenho poder sobre esse pecado. Eu sou um filho de Deus, eu tenho posse da palavra dentro do meu coração. Eu tenho poder. Nesta noite, eu estou cercado de homens e mulheres poderosos em Jesus. Glória a Deus. Portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Jogo de marionete. Tem gente que é marionete do pecado. Tem gente que dança de acordo com o pecado. O pecado levanta o dedo, levanta o braço, levanta a perna, levanta a outra. Marionete do pecado. Não. A palavra diz, não permita. Irmãos, preste atenção no verbo. Eu não permito que o pecado continue dominando meu corpo. Eu não permito. Permissão é assim, deixo ou não deixo, dou ou não dou. Se eu falar não, a atualidade diz que não é, não é, não é não. Pecado não entra, não entra. Pecado não entra. Pecado não tem vez. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo a graça aí, está debaixo da graça, é graça, e se é graça, eu preciso mover a minha fé que faz corresponder para essa graça, e olhar e dizer, é bom andar com Jesus, eu vou continuar com Ele. Eu estou desempregado, mas eu vou andar com Jesus. As coisas não estão saindo de acordo com o que eu quero, porque a gente é cheio disso, né? A gente é cheio de querer as coisas do jeito que a gente quer. Já notou como a gente gosta das coisas do jeito que a gente quer? Não é? É sempre do jeito que a gente quer. Mas, se as coisas não estão do jeito que eu quero, talvez eu não possa mudar, mas eu sei que alguém pode mudar. Eu não posso, o meu braço não pode, mas eu sei que alguém pode. E esse alguém, a Bíblia diz que ele não dorme. A Bíblia diz que ele não tosqueaneja, ele não faz assim, ó. Ele não dá aquela pescada, sabe? Ele não dorme. Eu sei que Ele está me vendo. Eu sei que Ele sabe da minha situação. Eu sei que Ele sabe por onde eu estou andando. Eu sei que Ele sabe. Então eu vou permanecer fiel a Ele. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum a qualquer homem. Não diga, irmãos, eu tenho um trauma que eu vou confessar para a igreja. Minha mãe dizia assim, eu era pequeno, preste atenção,
E quando eu descobri esse versículo na Bíblia, que eu falei, eu preciso orar ele para minha mãe, orar. Minha mãe falava assim que a cruz dela era a mais pesada de todas. Eu não sei o que eu fiz nessa vida para essa cruz minha é tão pesada. Ai, meu Deus. Mas a Bíblia diz assim: não sobreveio sobre vocês nenhuma tentação que não fosse comum a todos os homens. Então desmistifica isso aí, acaba com esse negócio, a tua cruz não é mais pesada do que a de ninguém. Tem o mesmo peso da de todo mundo. Para com esse negócio. Não tem essa, não tem. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Olha aí. Se a minha cruz é tão pesada, mais pesada do que a todo mundo, quer dizer que eu sou mais forte que todo mundo? Não, senhor. Não, senhora. Eu sou igual a todos. Mas, preste atenção na sequência. Mas quando forem tentados, meu irmão, agora vem a cereja do bolo. Ele quem? Jesus providenciará um escape para que vocês possam suportar. Pastor Adriano, é o próprio Jesus que vai providenciar um escape. É o próprio Deus que vai dar o escape. José ficou naquele calabouço, sentenciado. Quantos anos? O copeiro subiu, esqueceu do homem lá embaixo. Eu vou morrer aqui. José desanimou? Não. José falou assim: fala para o faraó que eu interpreto sonhos. O menino subiu e esqueceu. O menino ficou tão empolgado com a liberdade que esqueceu. Mas o mesmo Deus que providenciou o escape para o copeiro, vai providenciar o escape para José, vai providenciar o escape para mim e para você. De modo que José vai narrar no livro do Gênesis, capítulo de número 50, verso de número 20. Mas o mal que vocês intentaram contra mim, o Senhor transformou em bênçãos, para que a vida de muitos fosse poupada. Meu irmão, eles tramaram mal para José, os irmãos tramaram mal. Deus colocou ele sobremaneira, governador do Egito, e muita gente foi poupada de morrer na miséria, na fome, porque José governava aquela terra. Ele era um homem instruído por Deus. Era uma terra próspera? Era, mas tinha escassez, tinha doença, tinha praga, tinha tudo. O cenário não mudou a vida de José. Outrora José mudou todo aquele cenário. Aleluia. Não sei se você está entendendo. Você tem a capacidade e a força de Deus para mudar os cenários ao teu redor, porque você é um filho, uma filha de Deus, outorgada pelo sangue da cruz no Calvário. Amém? Você toma posse disso para a tua vida? E para encerrar, nos leva a um constante compromisso de consagração total. Nós precisamos, irmãos, viver uma vida de consagração. Uma vida onde nós olhamos e dizemos: Senhor Jesus Cristo, eu tenho um compromisso total com o Senhor, de corpo, alma e espírito. O que é se consagrar, é se separar? Você sabe que após a reforma de 1517, a igreja protestante, ela extinguiu mosteiros, ela extinguiu abadias, ela extinguiu lugares onde as pessoas se recolhiam para viver uma vida de contemplação. E preste atenção no que eu vou te dizer, porque tem muitas doutrinas por aí que falam a respeito da contemplação, da observação, enfim, eu não estou dizendo isso para você, mas eu estou dizendo que é necessário você se recolher em alguns momentos. É necessário você ouvir Deus, é necessário você entender mais Deus, é necessário você baixar as guardas e você dizer, assim como Elias ficou naquela caverna: Senhor, agora eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu quero morrer, meu Deus, mas
eu estou sensível a uma só voz, somente a tua voz. E quando a voz de Deus disse: Elias, vai, volta, Jezabel não vai te matar, você vai superar, mas os teus irmãos, a tua terra precisa de você. Vida de consagração é uma vida onde você apresenta ela para Deus e fala: Senhor, eu quero viver mais em sintonia contigo, mais em conformidade com a vontade do teu Espírito Santo. Eu quero viver essa vida, esse estilo de vida, uma vida de consagração, uma vida de fidelidade, uma vida de assumir o ministério, uma vida de estar na igreja, uma vida de partilhar da comunhão dos santos, uma vida onde eu amo estar na tua casa, Senhor. É o que o salmista diz, e hoje as pessoas não falam mais isso. Há pessoas que vêm na igreja por obrigação, por fardo ou por religiosidade. Irmãos, vou te dizer de coração, nós não estamos nem um pouco interessados na religiosidade de ninguém, mas nós estamos interessados no relacionamento que as pessoas têm com Deus. Você pode ter nascido crente, ter 100 anos, 200 anos. Nós temos aqui um ancião, José Pignata, converteu-se, ajudou, fundou essa igreja. Zé está ali, um exemplo de homem que vive em santidade. Tenho liberdade para poder apresentar ele, porque eu conheço da vida dele, participou da minha caminhada, então tenho liberdade de apresentar a vida dele, como alguém que eu estou expondo aqui no altar, publicamente, que hoje nós temos que ter até cuidado para isso. Mas o que eu quero te dizer é que o meu irmão José manteve-se firme até hoje, mas eu vejo que as pessoas não estão muito afim não. Então nós precisamos nos consagrar mais. Senhor, eu vou assumir a tua obra, eu vou estar à frente de um ministério, eu sou uma ótima pessoa, eu sou um ótimo profissional, eu vou abençoar o reino. Consagração. Você precisa se consagrar, apresentar a tua vida mais a Deus, orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia. Quantas vezes você já leu a Bíblia esse ano? O que você tem feito de leitura devocional? O que você tem lido? Como você tem se apresentado? Quanto tem sido o teu tempo de relacionamento com Deus? Quanto tem sido o teu tempo de relacionamento com Deus? Isso é consagrar-se. E você não precisa ficar com o pedigree, balançando e dizendo: eu fico 5 horas ajoelhado, eu fico 10 horas ajoelhado. Não, é você e Deus. Mas a mensagem do altar para a tua vida é: consagre-se. Os dias são maus, você precisa se consagrar. Vocês agora são escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade, o seu fim é a vida eterna. Quando a Bíblia fala que nós somos ministros do Evangelho, ministros aqui é ruperetes. Os barcos antigamente não tinham vela, e se tinham, havia tempos que o vento tocava ao contrário. Era necessário os ruperetes descer para baixo do navio. O ruperete ficava bem próximo da água, no assoalho do navio. Aquele lugar era quente demais, porque o mar já tem aquela salinidade que esquenta naturalmente. Na cidade litorânea você percebe que parece que lá o sol é mais baixo. Agora você imagina alguém assentado no assoalho de um navio, bem pertinho da água, as ondas batiam, mas ele é um ruperete. Ele é aquele que está ali com o remo, ele vai remando, ele vai ajudando a dar propulsão ao barco. E o sincronismo do ombro dele, você imagina 100 remadores todos juntos, o calor que aquilo está liberando naquele lugar. Mas o barco chegava. O barco chegava. Poderia não ter vento a favor, mas tinha ruperete, tinha ministro, e para algumas traduções tinha escravo. Somos escravos. Pastor, a igreja não anda, minha vida não anda, meu ministério não anda, meu trabalho não anda. Você está remando? Está remando? Porque se não remar, o barco não chega. Se não remar, o barco não chega. Quarto, para encerrar, pastor Adriano, cola aqui do meu lado.
Vamos lá. Profeta Isaías, capítulo número 35, verso 8 diz: os impuros não os passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho, os insensatos não o tomarão, só aqueles que andam no caminho. Sabe como que os cristãos se chamavam antes de ter o nome de cristãos? Sabe? Não? No livro dos Atos dos Apóstolos você vai descobrir isso. Os cristãos eram gentilmente chamados, ministra Thaisa, dos seguidores do caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. E Jesus é a vida. Fique de pé. Se essa palavra falou ao seu coração, e você nesta noite deseja entregar a sua vida para Jesus, e dizer: Senhor, eu quero mover a minha fé salvadora em Ti, nesta noite, e eu quero dar um passo de fé, fé salvadora. O Senhor mostrou a graça dEle através desta palavra, e eu vou mover a minha fé salvadora. Eu entendo que eu andei por caminhos distantes, eu entendo, eu reconheço que eu vivi uma vida dissoluta, mas hoje é hoje, Brasil. Hoje é hoje. Hoje é o meu dia. Eu não vou olhar para o lado, eu não vou me importar, eu vou correr para aquele altar e vou me lançar. E vou me lançar, porque eu tenho, assim como Wesley, naquele 23 de maio, ao ouvir o prefácio da Epístola aos Romanos, eu senti o meu coração estranhamente aquecido. Nem Wesley soube explicar o que ele sentiu, ele só disse que o coração aqueceu. Se você quer entregar a sua vida para Jesus nesta noite, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, não tem vida, não tem outro caminho que não seja Ele, e não tem nenhuma verdade a mais do que seja Ele, dê um sinal com a tua mão e diga: eu quero. E a igreja vai orar por você. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Alguém? Amém. De igual maneira eu quero orar com você. O pastor Adriano vai orar por você. Você que quer um concerto com Deus nesta noite, você quer uma nova vida, uma nova história. Senhor, eu era um remador, eu estava na obra, eu estava no ministério, eu era um remador, mas eu deixei, abandonei, cansei. Eu quero orar com você, você que quer se reconciliar com o Senhor, você que quer nova vida, nova força, para o teu ministério, para a tua vida, para a tua família, para o teu trabalho. O altar está aberto, dá um passo de fé. Quem é o primeiro a dar esse passo de fé e vir para o altar e dizer: Senhor, eu quero um concerto contigo, eu quero uma vida nova contigo, eu tenho vivido dias difíceis, mas eu quero estar com o Senhor. Tem alguém que quer dar esse passo de fé e vir ao altar? Tem alguém? Amém, glória a Deus. Pastor Adriano vai orar por nós. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te abençoe. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Declare isso. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. E o que? Não vão me impedir de caminhar. E o que? Não se abrir o mar, Deus vai me fazer. Será que você pode levantar uma das suas mãos nessa noite e dizer isso? Movendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer.
coisa. Essa semana inicia, o reverendo Júnior lembrou do louvor do Thales Roberto. Todo dia o pecado vem, todo dia ele se apresenta, todo dia ele oferece. De manhã eu disse que nós temos um atestado de óbito para o pecado. Quando o pecado vir te oferecer, você fala assim: deixa eu te lembrar o dia que eu morri, fui sepultado. Mas também tem um certificado de nascimento: eu nasci de novo, eu agora sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Também eu disse que quando ele vir buscar a sua igreja, quando ele vir buscar a nossa noiva, aí nós vamos receber um certificado de casamento. Qual é esse? A noiva e o noivo vão ser recebidas e ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, e possuí por herança o que vos preparei. Isso é o ato de fé, é entender que essa semana, quando nós estivermos passando, sejam afrontas, sejam lutas, eu tenho um entendimento: o passado está no passado, ninguém me leva para lá de novo, porque eu agora vivo uma vida nova. Há um novo de Deus para nós, há um tempo novo de Deus para a nossa vida. Você é uma nova criatura, as coisas velhas ficam para trás, e nada nem ninguém tem autoridade para te acusar, porque você vive um novo de Deus na sua vida. Cristo em vós é a esperança da glória. Você vai sair daqui empoderado dessa palavra que o reverendo Júnior nos trouxe, e você vai entender que esta esperança, que aonde eu e você estivermos, somos frutos produtivos desta fé salvadora e santificadora, que te santifica, que te justifica e que nos traz pessoas libertas no nome do Senhor Jesus. Estenda a sua mão. Eu quero declarar, empoderar esta palavra de envio sobre você. Vai na bênção do Senhor, vai na graça de Cristo Jesus, vai na autoridade, na bênção do Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue dele. Você tem a marca do sangue, você é justificado, você é justificada, você é guardado, protegido, você é filho e filha de Deus. Vai na bênção, vai na paz, vai na graça de Cristo, em nome de Jesus. Tenha uma semana